Então, já que o artigo 40 estabelece, no parágrafo 12, que serão aplicadas ao regime próprio as regras do regime geral, quando não há disposição em contrário, eu entendo que esse percentual de 70% pode ser aplicado e deve ser julgadas inconstitucionais, e por isso que o mais adequado não é aguardar um juiz, o Supremo. O mais adequado é a atuação política, e por isso a importância de uma associação forte, uma atuação política para mudança na legislação infraconstitucional e talvez até na Constituição. Mas, de qualquer forma, eu tenho defendido que para aqueles que ingressaram antes de 2003, a base tem que ser a última remuneração e não a média, certo? Por quê? O que a administração tem entendido? Ela tem entendido que é a última remuneração só para as aposentadorias por tempo. Por quê? Porque há a regra de transição. Ora, eu digo, se na aposentadoria por tempo, que é ela não é própria da Previdência. Própria da Previdência é a invalidez, a idade avançada. A aposentadoria por tempo é uma construção brasileira de poucos países. Se nessa que é a exceção, eu tenho direito a partir da integralidade, porque nessas que são a essência da Previdência, eu aplico a média, mesmo para aqueles que têm ingressado. Eu disse há pouco que eu ingressei em 81 no serviço público, porque 28 anos dá exatamente no ano de 1981. O que acontece? Mesmo para mim, ou qualquer um dos senhores que tenha ingressado antes das emendas, a aposentadoria proporcional, a aposentadoria por invalidez parte da média. 100% da média naquelas situações e proporcional ao tempo nas demais. Embora eu quero dizer que, nesse exemplo que eu dei para o fiscal, é isso. Só que o Tribunal de Contas e os tribunais têm entendido que certidão de tempo, contagem de tempo é disponível. Então, numa situação como essa, dá para, no meu entendimento, desaverbar. Tá? Eu até entendo, como professora do Previdenciário, que não deveria ser assim. Mas é assim que os tribunais têm entendido, é assim que o Tribunal de Contas tem entendido. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que a associação faça esse papel de esclarecimento e, numa situação de invalidez, a pessoa que peça, dependendo do caso, a desaverbação daquilo que já foi averbado. Agora, em relação à pensão por morte, nós tivemos, e agora eu concluo, que já estou no tempo, nós temos essa redução, mas mais grave não, porque redução eu quero dizer o seguinte, eu entendo que podia ser 70% de tudo, e não só do que exceder a média. Na semana passada eu participei de uma banca de mestrado, e o mestrando trouxe diversas situações dos países, direito comparado, e nenhum deles tem média de 100% na pensão. Por quê? Se a ideia de previdência é substituir rendimento do trabalho, se o segurado, se o servidor morre e a família ganha 100%, o que nós temos? Nós temos um plus, porque é uma pessoa a menos para comer, para vestir, e nós teríamos um plus. Então, essa questão do percentual, acho que não é o problema são as duas situações. A situação descrita no inciso 1 e no inciso 2. Imaginemos o seguinte, esse fiscal que recebeu um tiro, que ficou 20 anos na iniciativa privada, 1 ano na pública, recebeu um tiro, ficou inválido. Bom, ele vai receber uma aposentadoria por invalidez num valor reduzido. Ele morre, a pensão vai se dar com base na aposentadoria dele. Se ele morresse na hora, a pensão se daria com base na remuneração. Eu, inclusive, eu dei um exemplo. O negócio é matar a pessoa na hora, né? Uma vez eu fui fazer palestra para os juízes da 4ª região e eu dei o seguinte exemplo. Imagine que eu me caso com o juiz. Ele passou no concurso, trabalhou 20 anos, 10 anos como advogado, recolheu sobre o salário mínimo, mesmo que tivesse recolhido como teto. Aí trabalhou 1 ano, nas férias dele, vamos aproveitar a remuneração diferenciada. E saímos de férias. Sofremos um acidente, eu percebo
que ele vai ficar inválido e que vai morrer logo em seguida. Só tenho uma solução, só, não tenho outra. Aí eu disse isso e o pessoal riu. Eu quero dizer que a legislação não pode estimular comportamentos. O riso dos senhores demonstra que há possibilidade desse comportamento. Então, a legislação tem que ser alterada. Eu tenho dito, por exemplo, no regime geral, o trabalhador ganha mais doente do que aposentado. A forma de fazer o cálculo, ele ganha mais doente do que aposentado. Eu pergunto, só louco, eu não pergunto, eu afirmo, só louco não se mantém doente. Então, a legislação tem que ser alterada.